Olá, estudante, seja muito bem-vindo a essa nossa última aula da disciplina Literatura e Educação Literária. Eu sou a professora Aline Cristina Maziero e esse é a última unidade da nossa disciplina no nosso último módulo. Módulo 4, Professor e a Literatura, Mediação e Aprendizagem. Unidade 2, a Literatura em Sala de Aula, Planejamento e Prática. Então, nessa aula, nós vamos estudar um pouco sobre as concepções de literatura para os primeiros anos do ensino fundamental, mas nós não vamos deixar de falar também da literatura que é iniciada, né? Que a gente propõe que os alunos desde a mais tenra infância, então desde a educação infantil, tenham acesso através das dramatizações, da contação de histórias e outras propostas também pedagógicas para o ensino de literatura e leitura na escola. Então, a escolarização da leitura e do letramento literário, que é um processo, como a gente vem dizendo, né, que acompanha toda a formação escolar do indivíduo, então, vem desde a educação infantil até o ensino médio, né? E nós vamos também apresentar, né, com base num artigo que é o nosso artigo base da aula de hoje, uma pesquisa sobre como as docentes, né, ligadas à área de pedagogia veem o ensino da literatura de 1º a 5º ano. E, a partir disso, nós vamos verificar alguns resultados e reflexões sobre o assunto, né, para finalizarmos a nossa disciplina. Então, na nossa aula, nós vamos discutir um pouco sobre como a literatura ela facilita a emancipação do indivíduo ao permitir que ele reflita criticamente sobre dogmas sociais e funciona como um meio de transformação pessoal e social. Essa é uma concepção de leitura e de literatura que já está presente nos escritos de Paulo Freire, que argumenta que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Então, antes de nós conhecermos a palavra escrita, nós já lemos o mundo. Nós somos capazes de perceber como ele funciona. Então, a leitura ela é muito mais do que a decodificação de uma série de palavras, né? Não é apenas um exercício de decodificação, mas também uma ação contextual do indivíduo em sociedade. A partir de 2017, nós temos um novo documento base que norteia a atuação, né, da educação no Brasil e vai orientar como se pode utilizar a literatura infantil para o desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo à imaginação e a ampliação do conhecimento de mundo. Então, a BNCC, que é a Base Comum Curricular, ela vai trazer todas essas questões, né, que já estavam presentes anteriormente em alguns documentos, mas agora vão estar mais atualizadas. E a partir desse pressuposto, a literatura infantil ela é um convite para adentrar no mundo da literatura. Então, quando nós conseguimos fazer com que os nossos alunos, né, crianças, sejam despertados para o mundo da literatura, nós estamos fazendo com que eles adentrem, né, conheçam um pouco mais do mundo que os cerca. Porque a literatura, ela cumpre várias funções, né? Como a gente tem dito constantemente ao longo dessa disciplina, a literatura ela tem função humanizadora. Então, ela entretém, ela emociona, ela forma e também serve como instrumento social. Então, ela vai servir para a formação do indivíduo, para a formação dele como cidadão, né? E quanto antes isso começar sendo feito, né,
isso vai ser feito ao longo de toda a educação formal. A literatura também é um recurso valioso para a escolarização do indivíduo, que vai ter contato com várias formas de ver e pensar o mundo, e também pensando na formação dele como mais do que um aluno, como mais do que um receptor de conteúdos. Ele não vai estar, ele vai estar crescendo também como ser humano. Então, Soares e Batista vão dizer que letramento é um conjunto de conhecimentos, atitudes e capacidades necessários para a participação ativa e competente na cultura escrita. Então, letramento não é mais só saber ler e escrever, mas é também agir. E aí aqui nós trazemos também a concepção de letramento literário, que nós já viemos tratando nas aulas anteriores por meio do Rio do Cosson, e que nós voltamos a ele porque a literatura para o Cosson é uma ferramenta para compreensão e interpretação do mundo. Então, ela vai expor o leitor a diferentes perspectivas, experiências e significados. O leitor ele não está restrito apenas à experiência que ele vivencia, mas ele também tem convívio, né? Ele convive através da leitura com outras experiências, com outras formas de ver o mundo. Então, para o Cosson, como a gente tem dito ao longo da nossa disciplina também, o letramento literário é um processo que ocorre ao longo do tempo e ele é contínuo e nunca vai acabar, porque ele é uma construção, ele é algo que acontece ao longo de toda a nossa vida. Então, nós nunca vamos estar totalmente formados como leitores. Então, nesse sentido, a escola ela vai ter um papel muito relevante nesse processo de formação do leitor literário, porque ela estimula, né? Ela é capaz de estimular o hábito pela leitura, permitir que a criança consiga compreender e interagir com a realidade e perceber também a presença de diferentes culturas. Então, a escola, né, junto com a família, cumprem esse papel de propor que a criança tenha contato com algo além da realidade imediata dela. Então, a partir dessa perspectiva do letramento literário, nós temos que nos lembrar sempre que a literatura ela permite que o ser humano, né, que qualquer ser humano, se reconheça como indivíduo, né, à medida em que ele modifica ou reforça ideias pré-existentes, os conceitos que ele também já tem e a própria personalidade. E a partir da leitura, especialmente da leitura da literatura, desenvolve-se o ser crítico, capaz de compreender profundamente o mundo através da leitura. Então, a partir dessas considerações, nós, apoiados em Cosson, consideramos muito importante que a literatura seja escolarizada. A partir dessa pressuposição de que a literatura ela tem que ser escolarizada, nós pensamos também em valorizar a importância, né, da literatura infantil e infanto-juvenil. Então, segundo a Lajolo e a Zilberman, que são duas grandes especialistas nessa área, que escreveram um texto em conjunto, é importante valorizar as experiências anteriores das crianças, né? E promover o engajamento delas também. Então, elas têm que se sentir interessadas pelo que estão lendo e têm que sentir que tem um gosto naquilo, né? Que percebem uma coisa positiva advinda daquele momento de leitura. No caso da literatura infantil, existe uma questão que é muito definidora dela, porque ela
também ela é feita para o público infantil, mas ela também é feita considerando a questão da escola, da escolarização da literatura. Então, nós, como professores, nós precisamos ter o discernimento de perceber, né, como já foi dito algumas vezes anteriormente também, que às vezes um texto que está dito que é para uma determinada série pode ser usado em outra. Né? Então, não existe uma definição específica, né? Uma normativa que nos impeça de fazer pequenas modificações ao lermos esses textos com os nossos alunos. Valti critica o excesso de didatismo, que acaba, segundo, né, por matar a literatura, transformando-a em um mero suporte para exercícios gramaticais e afastando os alunos do prazer da leitura. Então, uma das questões, né, que nós temos levantado bastante ao longo dessa disciplina é esse excesso de didatismo e essa dificuldade em você realmente incorporar a leitura de literatura como prática como prática estética, como prática do reconhecimento da arte, né, e preferir usá-la como um instrumento para ensinar questões gramaticais, por exemplo. Né? E isso é muito perigoso, principalmente quando a gente está lidando com, como é o nosso caso, com educação infantil e depois com ensino fundamental 1, porque as crianças elas precisam desse contato mais voltado para a ludicidade, né? E menos com a utilização da gramática como força motriz de todas as coisas, como às vezes acontece. Então, é importante que a escola promova práticas de leitura, né, em que os estudantes dialoguem com os textos e construam significados. Né? Eles percebam o que os textos querem dizer, que aquele texto seja significativo para eles, que eles tenham mudanças significativas de visão de mundo através dos textos literários. A leitura deve envolver estudantes, professor, né, o professor visto como mediador entre os textos, e os textos de forma harmoniosa. E também interferem, né, e modificam a maneira como o estudante vai perceber a leitura e a literatura, o contato com a literatura, a motivação e o ambiente acolhedor. Então, nós precisamos fazer ambientes acolhedores, nós precisamos tornar aquela aula acessível, tornar aquela aula uma aula prazerosa para os nossos estudantes. Quando nós preparamos essa aula, nós devemos priorizar, né, a seleção de textos contemporâneos, né, de hoje, de pouco tempo atrás, que estejam presentes ainda no imaginário dos nossos alunos e que reflitam a diversidade social e cultural. Então, nós estamos vivendo num mundo que se modifica muito rapidamente e é importante que a seleção dos nossos textos também acompanhe todas essas mudanças que ocorrem, né? Mudanças que têm a ver com inserção de certas minorias, mudanças que têm a ver com quebras de preconceitos, né? E isso tudo tem que ser mostrado, tem que ser apresentado aos nossos estudantes. Então, Dalvi, por exemplo, apresenta alguns critérios para essa seleção. Então, pode interferir o interesse pessoal, a tipologia textual, por exemplo, se tem um texto com imagens, se o texto é mais interativo,
se o texto é acessível do ponto de vista do vocabulário, né? Se existe riqueza de linguagem, se existe relação entre texto verbal e não verbal, se os alunos vão conseguir transitar entre textos multimodais. Tudo isso pode ser levado em consideração na seleção de textos. Além disso, pensando ainda em como levar a literatura para a escola, o Coelho ele vai distinguir 5 fatores. Além disso, pensando em como levar a literatura para a escola, Coelho distingue 5 fases do desenvolvimento do leitor, a saber, o leitor, o pré-leitor, o leitor iniciante, o leitor em processo, o leitor fluente e o leitor crítico. Então, especialmente nós que estamos lidando com educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, nós vamos lidar com os 3 primeiros tipos de leitor, né? O pré-leitor, o leitor iniciante e o leitor em processo. Então, seria com base nessas três primeiras fases que deveriam ser efetivadas as nossas escolhas. Outra proposta é a de Aguiar, que defende que o texto literário tem que ser entendido como uma expressão inacabada, que só finaliza com a contribuição do leitor, por meio dos sentidos e significados atribuídos ao que lê, transformando-se em uma ação ativa. Então, a leitura, como nós procuramos tratar o tempo todo nessa disciplina, é uma atividade que só termina quando um livro é realmente lido, né? A partir da leitura. Né? E aqui eu uso livro, mas hoje nós temos textos em variadas esferas, em variados meios. Então, não apenas o livro físico, mas o livro também presente, né? O texto também presente em todos os meios de expressão. O que o professor pode fazer para oferecer aos alunos maior diversidade, né? Mais diversidade, é oferecer diferentes gêneros de textos. Então, se você vai tratar com crianças, especialmente, comece mostrando contos, fábulas, poesias, história em quadrinhos, se é para educação infantil, cordel, contação de histórias, poemas, rimas, coisas que vão ser fáceis, às vezes, de memorização, que vão ser fáceis do aluno voltar a contar aquela história. Então, coisas que vão chamar a atenção. E pensando também na orientação para esses alunos de 1º a 5º ano do ensino fundamental, é importante nós considerarmos a participação dos nossos alunos na cultura oral, então, na capacidade que eles têm de se expressar em língua oral, na contação de histórias, como a gente já tem dito, e na utilização de múltiplas linguagens, não apenas a linguagem escrita, mas a linguagem oral e a percepção de que essas 2 linguagens podem se cruzar, né, e podem formar outros tipos de linguagem também. Se nós conseguirmos fazer isso, apresentar aos nossos estudantes diferentes tipos de textos e diferentes formas de cultura, especialmente a cultura escrita, eles vão ter interesse em perceber como ela se realiza e em como ela acontece. Então, as atividades que nós, como professores, podemos propor, devem visar o estímulo à imaginação, que os nossos alunos já têm bastante, e a ampliação do conhecimento de mundo. Então, eles perceberem que estão
num lugar bastante pequeno e que o mundo que o cerca é muito grande, né? Essa é a nossa questão como professores, querendo trazer a leitura para o cotidiano de cada um. Se a leitura for desde cedo implementada como prática na escola, ela propicia familiaridade com os livros e com diferentes gêneros literários. Então, o aluno, por exemplo, ele vai ter contato com um livro físico, né? E é importante que ele tenha contato com o livro, porque ele vai folhear, ele vai virar a página, ele vai procurar por gravuras, por ilustrações, né? Então, este conhecimento também é muito relevante, embora o livro não seja a única fonte de literatura presente hoje na vida das nossas crianças, né? Uma outra questão importante é que os alunos eles devem ter contato com o texto literário mesmo, né? Com o livro, poder ver, poder perceber e, se forem necessários fazer adaptações, e muitas vezes é necessário fazer adaptações, é importante que eles reconheçam as características da obra, né? Que essas adaptações elas respeitem o que a obra quis dizer. Nesse sentido, nós, como mediadores, devemos variar os textos lidos e proporcionar acesso a diferentes materiais de leitura e planejar também situações de leitura coletiva, né? É muito mais gostoso quando a leitura é compartilhada, né? Todo mundo quer contar como aquela história aconteceu. Por fim, também muito importante é que nós podemos e devemos usar o espaço da sala de aula, mas não somente o espaço da sala de aula. Nós podemos criar um cantinho de leitura, um momento, né, um espaço de diálogo, de ludicidade, e nós devemos usar também o acervo da biblioteca da escola. Então, nós temos que estar presentes e sabermos, né, que tipo de livro tem sido trazido para a biblioteca da escola e, se a gente puder, participar dos processos de aquisição desses materiais também. Para ilustrar um pouco o que nós estamos dizendo nessa primeira fase da nossa aula, eu trouxe alguns resultados, né, que foram encontrados por Ismanioto e Oliveira, num artigo de 2025, que é o texto base da nossa aula, numa pesquisa que ela realizou com 4 professoras do ensino fundamental, e com uma pedagoga da escola, uma escola no interior do Paraná, e ela percebeu algumas questões, né? Entre elas, o que? Os estudantes, eles chegam à escola sem contato prévio com os livros. A escola, então, é o principal portal de acesso à leitura e, muitas vezes, há desinteresse dos estudantes devido à preferência por dispositivos eletrônicos. Nós devemos tratar com muita cautela essa preferência por dispositivos eletrônicos, por percebermos que essa é uma tendência duradoura na nossa sociedade. Nós vamos passar e os dispositivos vão continuar aí trazendo, às vezes, alguns questionamentos para professores do futuro também, assim como já nos trazem vários questionamentos. Então, a questão não é, nós nos avararmos contra os dispositivos eletrônicos, mas trabalhar em conjunto, trabalhar questões de acesso, utilização, percepção de recursos na multimodalidade, no ambiente eletrônico, né? Tudo isso pode ser valorizado em sala de aula.
Então, ainda segundo a Ismanioto e a Oliveira, outras razões foram apontadas, agora pensando no trabalho das professoras, né? Uma das questões foi a falta de tempo das professoras para abordar leitura literária, e essa é uma questão que a gente traz aqui com bastante crítica, porque como está sendo dividido esse tempo? É claro que se há interesse dos professores por tratar a literatura na escola, por trazer a leitura, né, literária para a escola, ela vai ser abordada. Mas o que acontece muitas vezes é que as professoras e professores privilegiam questões gramaticais, privilegiam questões com as quais têm mais familiaridade, que são mais fáceis de ensinar aos alunos, que envolvem menos tempo de pesquisa, né? Então, toda essa questão da falta de tempo, às vezes, é uma questão de falta de conhecimento, né? Que nós precisamos tratar com mais cuidado. Existe também a queixa, né, por parte das professoras abordadas nessa pesquisa sobre a pressão de avaliações externas. Então, o aluno chega ao quinto ano e ele vai passar por uma prova, um teste de avaliação, uma prova oferecida pelo governo federal. E essas questões, assim, o que é importante que o aluno leia, é que o aluno consiga interpretar textos. Ora, quando ele faz uma leitura literária, ele não interpreta textos? Né? Ao contrário, a leitura literária exige uma interpretação de textos ainda mais acurada. Então, essa também é uma questão que se coloca, mas é que a gente pode pensar mais além. Então, a partir das queixas que as professoras fazem, né, na entrevista, elas propõem algumas estratégias para que a leitura seja realizada na escola, né? De que forma nós podemos realizar a leitura na escola de maneira significativa. Então, elas colocam algumas ideias que eu quis trazer para vocês, para a gente também discutir um pouco, pensar talvez em outras ideias. Elas colocam a questão de realizar leituras livres, então, leituras sem a preocupação de avaliação, né? Quando se trata de pré-leitor ou leitor iniciante, textos em caixa alta, né? Para que o leitor ele tenha, reconheça mais facilmente as letras, e histórias curtas, a utilização de textos sobre meio ambiente, sobre diversidade humana. Só que nessa questão aqui, nós também temos um problema, porque ao mesmo tempo em que as pessoas, os professores, querem apresentar, né, um conteúdo diferente para os alunos, eles estão trabalhando conteúdos transversais, né, o meio ambiente e a diversidade humana. Isso mostra ainda a relação que a nossa escola como um todo tem com a percepção de que há um conteúdo a ser estudado, né? E uma das duas, né, propostas realizadas por essas professoras estudadas foram projetos como maleta de leitura, em que os alunos levam os livros para casa e aí fazem diários de leitura, né, contando como aquela história, sobre o que aquela história trata e o que acontece na história. E também um outro projeto que elas intitularam de A Literatura Me Torna uma Estrela, em que os que leem mais na escola são premiados.
ao final de determinado tempo. Nós acreditamos que projetos como esse são até bastante importantes, né? E vocês vão perceber também, pela leitura do artigo, que é uma percepção que a autora do artigo tem, mas esses projetos eles não dão conta de lidar com a diversidade dos alunos, porque eles ainda trabalham questões de competição, né, de quem está lendo mais, sendo que, na verdade, o importante é ler com qualidade. É você entender o que você está lendo, é você realmente se sentir tocado pela história, né? É você se transformar como pessoa a partir dos textos lidos. Então, esse tipo de estratégia, citado como último exemplo, ela pode não ser muito positiva, né? Porque visa competição entre os alunos. Mesmo assim, já são algumas ideias que a gente quis trazer nessa aula de hoje para finalizar a nossa disciplina com propostas de como promover a leitura de forma mais abrangente e menos didatizante nas nossas escolas. Espero que vocês tenham se aproveitado muito esse momento de estudo, que tenham se divertido e aprendido também ao longo dele, e que saiam dessa disciplina um pouco modificados, como professores e como pessoas. Essas são as nossas referências. Espero que este tenha sido um momento de formação significativo para todos vocês, que vocês tenham se divertido e aprendido bastante ao longo da nossa disciplina. E me despeço desejando que todos tenham bons estudos ao longo do curso.